Aqui no exercício 40, ele pede para que a gente faça um estudo do sinal da função. Essas funções que têm domínio e contradomínio nos reais, né? E elas estão representadas aqui pelos gráficos. Bom, o que a gente pode observar aqui? A gente tem muita coisa pode passar pela nossa cabeça, mas o que a gente tem que entender, né, a princípio primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer o estudo do sinal de uma função de primeiro grau é encontrar a raiz. E a raiz a gente sabe que é aquele valor que vai interceptar o eixo x. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa raiz é igual a menos 1. Então, se a gente fizer um estudo de sinal para essa função, o que a gente vai fazer? A gente vai entender que a gente vai ter valores que vão ser maiores do que a raiz, e a gente vai ter valores que vão ser menores do que a nossa raiz. Então, se a gente observar aqui no gráfico, né? Se a gente pegar todos esses valores que são maiores do que a nossa raiz, o que vai acontecer com os valores de y? Eles vão estar todos na parte superior, ou seja, vai ser a nossa parte positiva. Ou, se você quiser melhorar ainda, ó, para escrever aqui, ó, que então, para todos os x maiores que menos 1, o nosso y é maior que zero, ou é positivo, enfim, né? A melhor descrição que você se sentir mais confortável. E por outro lado, quando a gente for usar, né, os valores que são menores do que a nossa raiz, o que vai acontecer? Vão ser todos os valores que vão estar aqui para esse outro lado. E se a gente observasse aqui, né, a continuação do nosso gráfico, né, que ele está só com um pedacinho ali, né? Vamos dar uma estendida aqui. O que ia acontecer? Desse pedacinho para trás, todos os nossos valores de y estariam em qual parte? Nessa parte inferior aqui, na parte de baixo. E nessa parte de baixo, como ela é menor que zero, quer dizer que todos os nossos valores serão negativos. Ou todos os nossos y serão menores que zero, tá? Isso a gente pode observar também, que aqui a gente tem uma função crescente. E, de fato, esse é o comportamento da curva, né, o comportamento do sinal para quando essa nossa reta é crescente. Agora, aqui na letra B, se a gente for observar, aí já a história muda um pouco de figura, né? Mas não no sentido do processo em si de fazer o estudo de sinal. Porque ali a gente tinha uma curva crescente, aqui a gente está observando que a gente tem uma curva decrescente. Mas da mesma maneira, a gente vai encontrar primeiro a raiz da nossa função, que aqui no caso é um x igual a 2, e a gente vai fazer essa observação para valores maiores que a raiz, a princípio, né? Então, para valores que estão aqui, ó, maiores que a raiz, o que acontece com o meu y? Se eu der uma estendida aqui, nossa, essa reta ficou meio torta, mas vamos lá. Se eu der uma estendida aqui no meu gráfico, né, o que eu vou observar? Às vezes, eu só falando assim fica um pouco difícil. Então, para você ter certeza do que está acontecendo com o comportamento do seu y, para quando você tem x maior que zero, é só você, maior do que a raiz, você pega um valor maior do que a raiz aqui, desce até o gráfico e vai encontrar ele no eixo y, né? E aí, no eixo y, ele vai estar aqui nessa parte. Aí, você pega um valor ainda maior para poder ver se está acontecendo da maneira que você acha. Então, se você olhar aqui, ó, o que aconteceu com os valores de y que a gente encontrou? Os valores de y que a gente encontrou aqui, eles estão todos nessa outra parte aqui do meu gráfico. Ou seja, né, se eu desfizer esse servicinho feio aqui, eu vou entender que todos os meus y vão estar nessa parte inferior, e nessa parte inferior eu tenho valores negativos para y, ou seja, para todo x maior que a raiz, os valores do meu y serão menores que zero. Tchananã, parte 1, né? Mas e se eu estiver olhando para os meus valores menores do que a minha raiz? Né? O que vai acontecer com os valores do meu y? É só eu pegar todos os valores que estão aqui menores que a raiz.
Se eu tiver dúvida, eu sigo até o gráfico e depois encontro o meu correspondente em Y. Faço isso para diversos pontos e o que vai acontecer? O que vai acontecer é que todos os meus valores de Y estarão nessa parte superior. Ou seja, né? Na parte superior, o meu Y é maior que zero, então eu posso dizer que aqui é a parte positiva do meu gráfico. Então, os Y estarão, né, serão maiores do que zero, certo? E era isso que a gente tinha que observar aqui, e é assim que se faz um estudo de sinal de um gráfico de primeiro grau.